eu vou colocar uma questão que é o início do pensamento estruturalista, como tal, em que separa a questão dos sistemas, das organizações, de como as coisas funcionam dentro desse engendramento das ideias. Então a grande questão do homem, agora contemporâneo, depois que descobriu o inconsciente com Freud, isso foi século XIX, e Lacan é um grande estruturalista e é um pensador de Freud, é um crítico de Freud, você vai perceber o quê? Que a condição do homem de ter um inconsciente, de desenvolver uma percepção a partir daquilo que ele acha, daquilo que ele pensa, é, na verdade, uma demonstração de conceito de juízo e de valor. Uma construção que se adequa àquilo que ele acredita. Então, quer dizer, esse movimento de gerar essas impressões através das sensações, daquilo que vê, daquilo que sente, e como que ele responde, que é um movimento do inconsciente, do recalque, do enfrentamento, da superação. O que é isso? Isso, na verdade, é um movimento da subjetivação do sujeito. É o sujeito suposto saber. Isso faz parte do estruturalismo? É isso que... Na verdade, o estruturalismo é uma forma de observar esse fenômeno, que se dá com o homem, com o ser humano, que avança os seus conhecimentos de tal modo que percebe o inconsciente e percebe que ele conhece muito pouco acerca de si mesmo. E ele vai buscar cada vez mais esse conhecimento. Mas é um conhecimento hermético, que vai para dentro. É hermenêutico, porque ele vai conhecer a si através daquilo que ele pode alcançar, do que se sabe hoje. Então hoje a gente tem a energia, hoje a gente tem a teoria da partícula de Deus. Isso tudo é subjetivação. O homem conseguiu elaborar maneiras de apresentar aquilo que ele pensa. Então a linguagem se tornou um grande biombo da realidade, que é capaz de transformar as coisas ao seu redor. E Santo Agostinho já vai dizer, os homens amam tanto a verdade, que vai fazer com que essa seja a verdade tudo aquilo que amem. Então, não é bem o adequar a realidade a si, mas é uma abertura para que você possa perceber as inúmeras realidades que existem no mesmo espaço. Qual seria a sua realidade? Então, quando você faz a pergunta, né, do que seria essa realidade, o que você objetiva ter como resposta? Tá falando? Pra mim, eu fiz uma pergunta pra você. Só Eu nem disse que realidade que é, né? Eu só põe, pode ser qualquer realidade que você queira. Então, você é de cada um. Aquilo que vê, né, a forma que o homem enxerga já é um contexto de realidade. Aquele momento, o ambiente em que a gente se encontra na geografia do espaço e do tempo é o que pode se apresentar como realidade. Ou aquilo que você vai gerar dentro da sua mente, do seu cérebro, da conjunção das suas sinapses neurológicas, que podem vir a estar alterados simplesmente por um hormônio e você criar uma realidade. Foi assim, se a pessoa cria a sua própria realidade, por que as pessoas estão sendo insatisfeitas com a realidade que criou e tudo? Isso é dela? Ora, mas isso, grandes filósofos como Schopenhauer, como o próprio Freud, a grande questão é o desejo, a grande questão é a vontade, a grande questão é o querer. Por quê? Porque, posto que o homem, sujeito suposto saber, olha aí, é um sujeito suposto saber, então ele já se acha alguma coisa. Algo que pode alterar o pensamento. Então o homem já percebeu que ele consegue grandes coisas, acreditando em si mesmo, acreditando no seu potencial, percebendo o seu entorno e, principalmente, esvaziando-se.
é a proposta mais antiga que há. É a proposta cristã, é a proposta budista, é a proposta oriental. É o silêncio, é o esvaziamento, para que você possa buscar as ideias que estão fora. Então qual a diferença de fazer filosofia ou fazer yoga, né? Você quer só para ficar meditando? O silêncio, principalmente. Existe um amadurecimento intelectual dos seus sentidos cognitivos. Ou seja, aquela criança que aprendeu a falar, a andar, a comer, ela vai aprender a se colocar diante do outro. Hoje eu assistia lá um cara que trabalha com o pessoal AAA e dizia que os excessos não são bons. Então, quer dizer, quanto mais civilizado nós formos, melhor nós nos relacionaremos. E essa relação, ela vai ser pautada no mínimo de intimidade possível. Essa civilização é um padrão FIFA, então? Um padrão europeu, sem dúvida nenhuma. Isso sem dúvida nenhuma. É que o Brasil, ele tem uma grande contribuição da formação francesa, né? Inclusive, há menos de 50 anos, talvez, o francês ainda era ensinado nas escolas. Francês, latim. Então, a nossa formação, ela tem totalmente essa base. A base é curso de E inglês. por que você né? acha que a gente não tem? O que falta pra gente aqui? Então, na verdade, aquilo que Subjetivo. falta, né, é algo que... Há uma falta, há um vazio pré-estabelecido insatisfação. a priori, já na humanidade, no universo. Talvez a grande Essa questão de busca. não saber... talvez essa busca de sentidos. Então, o Winnicott já visualizou, o médico inglês, psicanalista, já do século XIX, ele já dizia que afirmava que havia um vazio a priori, né? O próprio Nietzsche vai